Tudo bem? Graça e paz a todos. Então, novamente, o culto do Sul, nós encontramos, sabe, a gente estava com saudade, e aí, novamente estamos aí, com alguns testemunhos. Hoje é muito importante, voltamos, graças a Deus. Mas qual que é o tema hoje? Muito importante. A gente fica pensando, surdos e ouvintes, a gente analisando qual o caminho. Escolher o mundo ou escolher Jesus? É muito importante. E aí João explica lá em 14, 1 ao 7, vai ficar muito importante e a gente precisa ficar atento a isso daí. O que falta? É muito importante. Então, qual que é o tema? Vai estar lá em Mateus 16, 24, certo? Vai explicar. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Olha o quanto é importante que nós pensar nesse assunto, Negar-se a si mesmo, amar a si, ou amar o mundo, ou amar a Jesus. Nós precisamos nos amar, mas precisamos também tomar a responsabilidade de seguir o caminho de Jesus. O quanto é importante. Como é que nós devemos seguir ao Senhor Jesus? Pelo celular? Quero ficar olhando o telefone. Não. É igual a gente está olhando para nós mesmos, esquecer a responsabilidade. Algumas pessoas não querem, Tá lá cansado, e aí muitos até cerram a cruz para ficar mais leve. Aí eu quero lá seguir isso aí? Não, de jeito nenhum. Como assim? Nós precisamos saber, alguns crentes estão se afastando, muita gente, isso é perceptível, muitos crentes se afastando, optando por escolher a vida. Isso é muito difícil, escolher o mundo, e aí acaba se dando mal. E a cruz de Cristo, como é que fica? Mateus explica isso, que nós devemos seguir a Jesus e negar a si mesmo. É isso que Mateus explica, é isso que Jesus explica. Nós precisamos amar a Jesus, e largar os pecados, e ficar na corda bamba escolhendo, Jesus, uma hora do meu orgulho. Não, nós precisamos escolher um único, tomar a nossa responsabilidade, tomar a nossa cruz. É o que Jesus falou. Vou escolher a mim mesmo? Não, nós precisamos negarmos a nós mesmos. É importante crer em Deus e em Jesus. Nós precisamos, é muito importante. Às vezes a gente fica na dúvida, mas precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos sentir Deus na nossa vida. Nós precisamos de Jesus também. Jesus já foi lá no céu, Ontem, sexta-feira, passou 3 dias, ele ressuscitou, Nós precisamos acreditar, sim, em Jesus. Entregar a nossa vida a Jesus. Ele pagou o preço por nossos pecados. Lá em João 14, versículo 1, explica: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em Jesus. Nossa, a Bíblia explica, que a gente precisa ficar angustiado, preocupado. Não, deixem de lado. Deus está olhando por nós, Jesus está olhando por a gente. Não precisamos ter medo não do futuro, ter medo de acidente, ter medo de assalto. Não. Jesus explica. Nós precisamos sempre, às vezes a gente está angustiado, no trabalho, Não precisa, a gente precisa acreditar em Deus, sentir segurança naquilo de Deus. Por quê? O que a palavra explica? Que nossa vida está em Deus. Deus nos manda, termos essa devoção, acreditarmos. Então, os carneiros, estavam lá, Abraão, acreditou em Jesus. É igual. Então, se a gente tem um filho lá, a gente ama,
ver ele crescer, a gente quer que ele morrer, mas Deus pediu para matar. Aí ele escolheu, né? Pegou, deu a ele uma ovelha para que ele pudesse, né? Imagina quanto a mãe dele deve ter pensado, Abraão vai matar o filho, como assim? Muitas coisas. E aí, ele reclamou? Não. Ele deixou, ele foi crente, ele sabia das profissões de Deus. Imagina, vocês aí acreditam o quê? Deus é a nossa confiança, Jesus. Nós precisamos acreditar em Jesus e confiar em Jesus. Ter medo, ficar angustiado. Às vezes acontece, mas a gente fica pensando, né? Abraão, imagina, ia matar o filho. E aí, ele sabia que depois ele ia ressuscitar, o filho dele ia ressuscitar. Ele tinha essa confiança. Mas ele acreditava em Jesus, ele seguia a Jesus o caminho verdadeiro. Ele precisava, ele sabia que era importante. Jesus vai preparar um lugar para cada um de nós. Né? Olha o que é importante, olha o que a palavra fala. João 14, versículo 2, que explica: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu estaria aqui. Vou preparar lugar para cada um de vocês. A gente fica pensando, né? Jesus explicou, falou a verdade, né? Nós temos a vontade. Quem que tem vontade de ir para o céu? Lá no céu. Quem é que tem vontade de ir para o céu? Ok. Então a gente precisa tomar nossa cruz, viu? Precisa trabalhar. Tomar nossa responsabilidade. Segurar, né? Se sacrificar. Então nós precisamos orar, nós precisamos perdoar, nós precisamos compartilhar, nós precisamos confiar. Então a Bíblia explica e ela fala que Jesus está organizando um lugar. Então nós precisamos ter calma, o mundo sabe que nos seduz, mas o caminho é Jesus. A responsabilidade, o sacrifício que ele fez por nós, ele sofreu, não foi em vão, né? Jesus fala a Abraão que tem várias tentações, que vai ter tentação, vai ter dificuldade. Mas calma, vamos ter a confiança, né? Vamos confiar em Deus lá no céu. Imagina que lindo. Então nós precisamos pensar, tomar a nossa cruz, seguir, acreditar o caminho, a verdade de Jesus, deixar o mundo de lado, né? Nós precisamos deixar o mundo de lado. É fácil? Não é fácil. Não tem coisas que não atraem. O céu, a vida é eterna. O mundo passa. Então, explica que nós precisamos estar atentos, trabalhar, confiar. Temos a responsabilidade. Ignorar não, sempre é o firme, né? Sabe que é difícil, mas nós precisamos estar firmes. Quem é que está pronto para seguir Jesus? Certo. Quem é que está pronto? Olha só. Nós precisamos pensar, estar pronto. Às vezes a gente está fingindo, estou fingindo que estou seguindo Jesus. Mas imagina a responsabilidade, né? Estou seguindo o mundo, erro, né? Fala algumas besteiras. Eu acredito em Deus, estou seguindo Jesus, aí por trás a vida errada, sempre fazendo coisas que não agradam a Deus. Imagina. Os surdos, né? Alguns surdos não conhecem. Alguns surdos não conhecem. Então imagina, nós precisamos ajudar, nós precisamos chamar. Lá no interior tem alguns surdos, não conhecem nada, né? Tipo, como bobo, crescem sem conhecimento, sem ouvir, né? Vão para a igreja, não tem intérprete e fica lá, parado. Tipo meio como um bobo, né? Sem sentir nada, sem sentir o Espírito Santo, porque não conhecem, lá como bobos, sem poder ouvir, sem conhecer nada. Imagina, ir lá ouvir louvando, cantando, tudo lá, como bobo. A pregação falando e lá e a gente não conseguiu. Então, existem algumas igrejas, né? Alguns outros que vão, né? Que vai junto com a mãe, o pastor, e até fala, por favor, orando para que Deus possa vir curar o filho, né?
E o surdo lá, sem entender nada do que está acontecendo. E o surdo prestando atenção, nada, sem entender. Ah, ele não acreditou em Deus. Como assim? Pode isso, essa palavra? Não pode. O surdo não estava entendendo o que ele estava ministrando ali na pregação, na oração, né? Então, nós, surdos, né? O único que nos pode curar é Jesus. Nenhuma outra pessoa pode nos curar. Alguns surdos, né, já nascem, né, com alguma deficiência, aí faz um implante coclear e acaba não conseguindo se desenvolver. E aí o ouvinte, meu Deus do céu, Antônio nasceu surdo, coitadinho, bichinho, nasceu cheio de pecado por causa disso. Errado isso. O que Jesus fala? Jesus ele fala que o surdo, o cego, nasceu assim por causa do pecado? Não. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Né? Nós precisamos o quê? Conhecer e evangelizar essas pessoas para que possam ser salvas também, para que conheçam a palavra de Deus, porque essa é o caminho. A gente sabe que às vezes é difícil de interpretar, de entender claro, né? Alguns não conhecem, aí tem as expressões, e aí vai juntando o contexto, vai entendendo que Jesus morreu na cruz, e aí vai entendendo que anjos vieram, e aí vai sendo salvos também. Mas é difícil. Alguns todos entenderem qual é o caminho e alguns erram, não escolhem o caminho certo, não conhecem Jesus, não escolhem Jesus, e aí vai optando por escolher o mundo, acaba errando. Lá em João, capítulo 1, versículo 14, versículo 3, diz o quê? E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês já estão prontos para ir com Jesus? Vocês já estão prontos para ir com Jesus? E aí, alguns ficaram né? Alguns preocupados com o mundo, preocupados com o futuro, com o concurso, com o dinheiro, preocupados, mas nada de pensar em Jesus, em seguir Jesus, preocupado com as coisas do mundo, com a sedução do Instagram, né, com as opiniões das vidas das pessoas, com a vontade de viajar, e aí a situação indo a pior. Imagina, nós precisamos estar preocupados com as redes sociais, com o Facebook, Instagram, preocupado, e nada de se preocupar com Jesus, preocupado com o mundo, só com a nossa vida particular. Imagina. E aí, quando é que você vai estar pronto? E aí Jesus explica que nós precisamos estar prontos para poder nos levar, né? Para que a nossa vida, para que nós estamos seguindo a Jesus. Jesus vai nos salvar, vai salvar cada um. Primeiro vai salvar uns e outros. Não, Jesus ele quer salvar todos, mas nós precisamos seguir a Jesus, né? Nós precisamos acreditar que a nossa vida esteja na dúvida. Não, nós temos que escolher um único caminho. Ele é o único caminho que pode nos levar ao Pai, nos levar ao céu, né? Vejam o que o versículo explica. Lá em João 14, versículo 4, explica: vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Entenderam? Jesus perguntou: vocês conhecem Jesus? Conhecem o caminho que Jesus passou? Vocês conhecem o caminho que Jesus passou? Por onde ele passou? Algumas pessoas falam: conheço, né? Lá pelo mundo. Então, imagina, né? Algumas pessoas falam: eu conheço, né? Falam algumas mentiras, né? Algumas pessoas que conhecem e acabam andando no caminho errado. Mas Jesus fala: vocês conhecem o caminho para onde eu vou para o céu, lá para o céu. É para lá que Jesus foi. Jesus foi para o mundo? Não. Se nós seguimos a Jesus, nós precisamos confiar em Deus. Imagina, exemplo, Jesus
Eu estou confiando em Jesus, estou segurando em Jesus. E aí eu acabo passando isso para você também. Se você não quer seguir Jesus, não quer ir junto comigo, imagine como que Jesus nos olha. Então imagine, né? Nós temos tem a mãe, tem o filho, o patinho. Lá vai, a mãe e os filhos seguindo. Então é igual. Então Jesus, a gente vai olhando para Jesus e seguindo a Jesus. Igual a mãe e os seus patinhos. Muito calor. É o Espírito Santo descendo. Então, vocês sabem onde é esse caminho? Na China. Vocês conhecem? Algumas pessoas preocupadas com o mundo, né? Com o futebol, com o Brasil, preocupado. Não. Jesus se preocupava com isso. Com o particular, Jesus sofreu, Jesus perdoou. Jesus ensinava a oração, a amar ao próximo. Jesus ensinava a orar. Várias coisas Jesus ensinou. Então a gente fica percebendo, né? As pessoas serviram. Mestre, Jesus era o mestre. Jesus era o mestre. E ele ensinava, né, o caminho a Deus, a Jesus. Olha o que o versículo nos diz. Lá em João 14, versículo 5, explica: não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer esse caminho? Imagina lá, Tomé questionou Jesus: para qual caminho que o Senhor vai? E Jesus respondeu: eu sou o caminho. Olha, preste. Olha o que diz no próximo versículo. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Aí Tomé ficou pensando, né? Jesus é o caminho. Nós precisamos, né, seguir rede social? Não. Exemplo, né, alguns famosos, pessoas famosas morreram, né, estão lá no túmulo, 3 dias. Ressuscitou? Ninguém ressuscitou. Jesus passou 3 dias e ressuscitou. Imagina. Gêmeos, né? Tô seguindo Gêmeos. Aí fica famoso e tal. Aí 3 dias, nada, morreu e não ressuscita. Como assim? É o único que ressuscitou, o único que está vivo. Você se preocupado com o mundo? Não, deixe o mundo de lado. Também a vida particular? Não. Nós precisamos seguir, sabemos que é difícil, né? Que tem as influências, sabemos que tem alguns que estão falando, inventando umas besteiras, falando, né? O que vai acontecendo, vão surgir na nossa vida. Mas nós precisamos ter a responsabilidade, né, de carregar a nossa cruz. Vai sofrer, vai passar por momentos difíceis, justiça, várias coisas, mas Jesus é o único que vai nos ajudar. Jesus explica lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém vir ao Pai, senão por mim. Não, Jesus, não quero seguir Jesus. Eu vou seguir a mim mesmo. Não vai encontrar Deus no céu. Imagina. Aí vocês ficam pensando lá na mente, vagando. O mundo, eu vou seguir o mundo? Combina isso aí com a palavra de Deus? Nós precisamos ficar atentos. Porque é muito difícil, né? Se vocês amam o mundo,
E Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então nós ficamos, às vezes a gente pensa também, né? Jesus é verdade. Aí depois eu olho para o mundo, aí me apresentam as coisas, e o mundo não tem verdade. O mundo não tem verdade. Qual que vocês vão escolher? Ou vamos escolher a nós mesmos? Às vezes a gente erra, nós somos seduzidos pelo Instagram, por várias coisas, Facebook, por preocupações, por coisas que a gente olha, por fofoca, brigas, e a gente fica preocupado. E nada de seguir Jesus. E a nossa vida dando errado, sempre preocupado com o mundo, e as coisas difíceis acontecendo, muitas pessoas se afastando, se perdendo, surdos se perdendo. Conheçam mais sobre nosso maravilhoso Salvador. Muito lindo, é muito importante. Nós precisamos olhar para a nossa vida, né? Jesus conhece, Ele foi o único que nos amou. Né? Algumas pessoas acabam se perdendo por não acreditar. E acabam perdendo a salvação por não sentir essa segurança, não se arrepender. Né? Se nós acreditarmos em Jesus, certo? Nós acreditarmos em Jesus, nós precisamos nos arrepender dos pecados, né? Precisamos acreditar em Jesus. Nós precisamos nos arrepender, deixar os pecados de lado. Olha o que o versículo nos diz. Lá em João 14, versículo 7. Vocês realmente me conhecem? Saberiam quem é meu Pai. Ele falou sobre Deus, né? Mas agora em diante, vocês conhecem, vocês vão conhecer e ver o Pai. Se você conhece Jesus, você vai conhecer a Deus também. Jesus explica isso. Nós precisamos seguir esse caminho, né? Lá no céu, lá no trono, adorando. Nós ficamos pensando, né? Vamos seguir a Jesus. Nós precisamos conhecer de verdade a Deus. Nós precisamos seguir ao Senhor. Preocupado com o mundo, não deixe as coisas de lado. Precisamos, no futuro, conhecer a Deus. Porque aí a gente vai conhecer a Deus. Sabe? Precisamos já estar firmes. Desistir, não. Nós sabemos que é difícil, depressão, mas Jesus cura o impossível. Né? Ansiedade, então pede a Deus, Ele cura. Nós precisamos seguir, porque Ele vai nos dar a cura, vai nos libertar. E Ele é o único. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus. Né? Imagina, os pecados, Ele vai apagar e vai esquecer, para que seus pecados sejam apagados. Então imagina, nós nos arrependermos dos pecados e aí a gente volta para Deus. Por quê? A gente vai estar no caminho certo. E nós precisamos, a gente sabe que a gente às vezes, né, batendo papo, conversando, vai aprender no momento do culto. Então aí Jesus está vindo e vai ver. Não conheço você. Você estava batendo papo, olhando o telefone, cochichando, conversando, né, fofocando, batendo papo. E não estava prestando atenção na pregação. E agora, Jesus, eu quero voltar. E aí? Como é que fica? Nós precisamos entender. Né? Vim aqui para o culto, para Jesus. E aí, às vezes, está ansioso para encontrar a namorada. E nada de prestar atenção no culto. Então, é muito preocupante isso. Nós precisamos, né, tem várias outras coisas que tiram a nossa atenção, né, às vezes nossa beleza, a gente muito bonito, né, e nada de procurar Jesus. Imagina, vamos pensar sobre isso. Ou às vezes a gente vem, aí encontra um amigo, Jesus, chega, vamos conversar nós dois primeiro aqui, depois a gente fala sobre Jesus, vamos fofocar, vamos conversar. Não combina isso, não combina. Nós precisamos evitar. Às vezes a gente está aqui, né? A igreja está cheia, todo mundo sentado na pregação,
prestando atenção, pensando na palavra, pensando lá no futebol. Nossa mente está longe do que a gente está ali, só corpo presente. E a mente lá na namorada, pensando nela, na vontade de encontrar. Hoje eu estou sentado na pregação e a cabeça longe lá. Lá pensando em outras coisas, longe do culto. Então, nós precisamos estar atentos. Às vezes a gente está voando, pensando em outras coisas. E Jesus explica que nós precisamos estar atentos. Precisamos ter cautela. A nossa carne fraca. Nossa carne fraca. A gente fica pensando nisso. Às vezes acontece muito isso. O senhor estava sentado, a chama. E aí pergunta, o que aconteceu lá na pregação? E tu estava pensando no quê? Eu estava viajando lá, estava pensando no futebol. Aí às vezes acontece, encontrei o surdo também, né? Teve a pregação, aí pergunta, o que aconteceu? Eu estava pensando na minha namorada. Como assim? Estava olhando lá para a pregação, o Espírito Santo falando, você lá com a mente longe, pensando em outras coisas. Então nós precisamos, às vezes a gente está ansioso, a gente está procurando várias coisas, quer pegar, e está ansioso com as outras responsabilidades, com a nossa própria vida. E aí, o que Deus nos disse? Nós precisamos deixar a nossa vida de lado, estar atento, assumir a responsabilidade. Vamos agora ficar de pé para encerrar. Está tudo suave. É um pouco quente. Então vocês ficaram pensando o quê? Nas próprias vidas, né? Nós precisamos saber que não precisamos estar preocupados com as outras coisas, precisamos estar atentos, né? Precisamos nos arrepender. Sabe que existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, seja ouvindo, seja surdo, pensando em estar longe. Isso não é comum. Precisamos estar atentos. Várias coisas vão surgindo, mas nós precisamos estar atentos, firmes no que a pregação está sendo falada, né? Imagina, futuramente nós vamos ressuscitar. Nós precisamos evitar isso e aprender a palavra de Deus. É muito importante. Se a gente está pensando fora, lá com outras coisas, não vai se passando. Aí quando você estiver com Jesus perguntando: o que você aprendeu lá? Não pouca coisa. Estava viajando, pensando em besteira, preocupado com outras coisas, futebol. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Deus, a Jesus. Para que Jesus possa. Ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Então nós precisamos estar atentos, assumir nossa responsabilidade, entregar a nossa vida a Jesus. Deus nos dá responsabilidade, nós não queremos assumir, não precisamos assumir a responsabilidade. Jesus é o caminho. Jameson, né? Está seguindo Jesus. Ele, não quero seguir o caminho. Vou seguir a minha vida particular. Eu quero escolher o meu caminho. Não pode. Então, eu quero ir para a igreja, né? Preciso estar junto com outros surdos. E aí, o grupo tem aumentado, diminuído. Não, vou para outro lugar que é melhor. Preocupado com quantidade, preocupado. E acaba se afastando. Então hoje, sabemos que é difícil, né? Os surdos virem para a igreja, pensar, muitos não querem saber muito de inclusão, eu mesmo posso escolher meus caminhos. Isso é muito preocupante, essa inclusão, ainda falta. E alguns surdos ouvintes têm que estar juntos, querem se separar às vezes, sentem, não combinam. Mas Jesus explica o quê? Que nós temos que amar o nosso próximo. Jesus falou que era para separar? Não, tem que estar todo mundo junto, em comunhão. Então às vezes eu percebo que muitas coisas vão surgindo, né? E aí a gente precisa estar em comunhão. Nós precisamos estar. Surdo casa, né? Com outro surdo. Aí tem filho é ouvinte. Desculpa, não, você vai. É impossível às vezes estar junto em algumas igrejas assim,
quando você é casado, tem filhos surdos também. Imagina, está lá, Elaine, né? E ela tenta entender como que funciona a comunhão lá, né? E ela acaba engravidando, tem um filho surdo, sabe que é difícil a família, a comunicação em família, é muito difícil, é poucas pessoas que entendem, é um público muito menor, cerca de quase 50%. De intérpretes também que são crentes, um grupo muito pequeno. Imagine, no Brasil todo, 50%. Então, como é que a gente vai disseminar isso, amar o nosso próximo dessa forma? Então, nós precisamos entender, incentivar, né, seja surdo, seja ouvinte, para que eles possam ser alcançados. Certo? E vamos orar. Pai, nós te convidamos neste momento, nesse fim de culto. Muito obrigado a Deus por conhecer tua palavra, por conhecer que Jesus é o caminho. João explica no capítulo que tu és importante em nossa vida, Senhor. Seja ouvinte, seja surdo, nós precisamos estar atentos, tomar a responsabilidade de seguir Jesus o caminho, negar-se a si mesmo. Que tu possas vencer aqui com cada um, que na nossa saída nada nos aconteça. Deus, abençoa cada um, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Transforma o nosso coração, dá-nos um caminho, nos abençoa, nos compartilha, Senhor Jesus. Deus, a tua adoração seja a ti, Senhor. Amanhã, o dia que tu ressuscitas, que nós possamos, sabemos que Jesus está aqui conosco também. Amém.